Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos iniciar agora o nosso estudo de quarta-feira com o expositor Cláudio Gari, com o tema Os Benefícios do Perdão. Peço a todos de casa que se inscrevam no canal, que compartilhem o canal, divulguem o canal da Casa Espírita. A busca é Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Santa Luzia. Essa é a busca para se encontrar no link da casa. E peço a todo mundo para divulgar mesmo, porque nós precisamos chegar a 1000 inscrições no YouTube, para que melhore as transmissões da casa. Para quem está em casa, o passe na casa de Eurípides vai ser coletivo. E peço a todos que separem um pouco de um jarro com água, uma vasilha com água, e deixe durante a transmissão, que ao final nós vamos fazer esse passe. E se precisar de uma água fluidificada para alguém, coloque o nome no papelzinho, no durex, no fita-crepe, em uma vasilha em separado, e deixe para essa pessoa. Escreva o nome dela, que ao final nós vamos estar aplicando o passe. O tema de hoje ele é muito importante para a evolução espírita, para a evolução espiritual de cada um, principalmente para a reforma íntima. É um tema muito bonito. Vamos iniciar agora a nossa prece. Vou pedir a todos para fechar os olhos, para serenar os seus corações e elevar o pensamento a Deus. Agradecemos a Deus por mais esse dia, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos pela nossa vida, pela nossa casa, e pedimos a Deus e a espiritualidade para se fazer presente nas nossas vidas e na casa de cada brasileiro, de cada hospital, de todos que estejam precisando, nesse momento de dificuldade que o nosso país se encontra, de uma orientação espiritual. Pedimos a Deus e a espiritualidade que leve o amor e a sabedoria aos nossos governantes e a nós nessa pandemia. E que possamos colocar em prática todo o estudo de hoje em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. E aproveitando para agradecer, as pessoas que estão aqui presentes, a vocês que estão nos recebendo na casa de vocês, que estão abrindo as portas das casas de vocês para que a casa de Eurípides Barçanufo possa levar o Evangelho de Jesus à casa de vocês. O tema hoje é um tema meio complicado. Como disse o Dudu aqui ontem, é um remédio amargo, difícil de beber, mas necessário. Quando nós conseguimos tomar esse remédio, ele faz um bem danado, ele cura qualquer doença, mas para isso ele tem que ser trabalhado dia a dia. Nós hoje vamos falar sobre o perdão. O perdão, ele está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, perdoai para que Deus os perdoe. Eu vou iniciar aqui falando, o meu objetivo é mostrar para todos nós a importância do perdão, os benefícios que o perdão pode fazer na nossa vida. Começo primeiro definindo o que é perdão. Remissão de pena ou de ofensa, dívida, desculpa, indulto. Segundo a Bíblia, o perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. Quando o indivíduo comete alguma ação considerada pecado, ou que é o oposto às normas propostas por uma determinada religião, este deve pedir perdão de seus pecados para Deus através de orações e penitências. Isso, durante muitos anos, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, elas mostram, você perdoa, você comete uma série de erros, você peca, aí você procura lá o padre, o pastor, você vai confessar, você vai pedir perdão aos seus erros, ele vai te dar uma penitência,
uma série de orações que você vai fazer, você está perdoado. Mas isso abre uma brecha para que eu cometa novos erros, volto novamente, oração, penitência, estou perdoado. Então, isso vai se repetindo e eu nunca vou conseguir. Agora, veio a doutrina espírita para nos mostrar o contrário. O perdão, segundo a doutrina espírita, na pergunta 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Os Espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Aqui os Espíritos deixam claro que não adianta só eu pedir perdão, fazer uma prece. Vale, mas é pouco. Eu preciso provar que eu realmente estou arrependido e que eu estou disposto a perdoar para ser perdoado. Então, o que eu preciso? Ato, ação, reparação. Porque aqui nós caímos na lei de causa e efeito. Para toda ação tem uma reação correspondente. Então, se eu cometi uma falta, eu tenho que reparar essa falta. E como que eu vou reparar? Muitas vezes, através de uma situação que vai me levar a passar pela mesma falta que eu cometi, para que eu sinta na minha pele aquilo que eu fiz o outro sentir. Só assim eu vou conseguir, perdoar e ser perdoado. Cabe ressaltar, Jorge, que o perdão ele é um esquecimento total da ofensa recebida. Esse é um princípio básico que a doutrina espírita nos mostra. Não basta eu falar que perdoei e não tomar atitudes, não esquecer aquilo completamente, deixar aquilo para trás. E assim eu consegui me livrar desse, como você falou, desse resgate. Perdão, gente, segundo a doutrina espírita, ele não alarga as portas, ao contrário, restringe-as. Porque ele aponta a responsabilidade para quem estima, para aquelas pessoas que são levianas, que ficam com injúrias, são cruéis, que têm o desapreço pela integridade moral ou física dos companheiros de luta na passagem terrestre. Porque quando eu sou ofendido, eu me sinto no direito de revidar. Eu me sinto no direito de fazer com o outro o que ele fez comigo. Agora, quando eu vejo o que eu estou fazendo, quando eu caio em mim, que eu vejo ali o que eu faço, que eu vejo os meus atos, eu começo a perceber o mal que eu estou fazendo. Então, esse perdão, quando eu começo a pedir o perdão, que eu começo a trabalhar essa essência do perdão, a minha mente vai abrir. Eu vou ver o que eu fiz ao outro. Então, a minha culpa é muito grande. Então, é uma situação muito difícil. Porque uma coisa é fácil você julgar, você se sentir no direito de fazer. Agora, quando você vê o ato que você fez, quando você se põe diante de um espelho, eu costumo falar o seguinte: se uma pessoa num acesso de fúria, de raiva, pudesse ser filmada e depois você assistir, você se envergonharia do que você fez. Então, quando você está disposto a perdoar, você começa a ver que não existe vítima. Todos somos culpados. Cabe ressaltar, Jorge, que o perdão, ele não pode ser condicionado a nada. O perdão ele é incondicional. Eu não posso falar assim, eu só perdoo se tal situação acontecer. Isso não é uma recompensa. O perdão não é moeda de troca. Eu perdoo, briguei com o Ideobrando. O Ideobrando te perdoou. Mas toda hora eu vou ficar assim: o Ideobrando te perdoei. O Ideobrando fez isso para mim, mas eu perdoei o Ideobrando. Isso não é perdão.
De acordo com os preceitos espíritas, não há perdão sem reparação, não há perdão sem interagir com o bem. Quando eu estou no meu direito de agredir as pessoas, de revidar, eu não estou sintonizado com o bem. Eu estou sintonizado com energias negativas, eu estou vibrando com energias negativas e muitas vezes essas energias, espíritos que não são simpáticos a mim ou a pessoa que eu ofendi, eles usam essa sintonia para me fazer atacar aquela pessoa, para poder fomentar aquela raiva. Agora, quando eu estou sintonizado no bem, a sintonia está aqui, mas eu estou aqui. Eles não me atingem. Então, quando eu atinjo esta sintonia, eu estou acima do mal, não me atinge. Por mais que tentem, eu não vou conseguir ser atingido por isso. Então, para que eu possa realmente perdoar, eu tenho que sair da sintonia do mal. O Emmanuel, ele diz que o perdão, quando nós adquirimos assim, uma espécie de vício, a repetição, eu te perdoo, isso vira desculpismo. Né? Vira desculpismo e foge dos preceitos evangélicos. Se eu tenho amor no coração, então eu terei capacidade de perdoar. O amor não cobre multidão de pecados. É o que eu vou entrar aqui agora. Certo? O Evangelho, ele nos mostra a necessidade da fraternidade. Quando ele diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Somente através do amor, que é a força que anula as exigências da lei de Talião, do dente por dente, por olho por olho. É aquilo que eu falei. Quando você me agride, eu me sinto no direito de te agredir. É a lei mandar calar o dente por dente, olho por olho. Se você me fez um mal, eu tenho todo o direito de ir lá e fazer aquele mal para você, fazer você sofrer o que eu estou sofrendo. Agora, quando eu faço uma reforma, começo a fazer a minha reforma íntima, que eu começo a praticar o Evangelho de Jesus Cristo, que eu começo a ouvir, eu vejo que eu não tenho esse direito. Porque quando você estuda lá o Evangelho, você começa a ver que toda ação tem uma reação. Então, se eu estou passando por isso agora, provavelmente eu fiz alguma coisa, ou nessa encarnação, ou em encarnações passadas, estou agora passando pelo mesmo para eu poder exercitar o meu perdão. Muitas vezes, numa outra vida, eu cometi um ato, peço para vir dessa, passar por uma situação parecida, porque eu perdoei. Mas o que acontece? Quando chega aqui, vem o esquecimento. Então, eu não consigo. Então, quer dizer, eu vou reincidir no meu erro. Agora, quando você está afim, você está ligado, envolvido com o Evangelho, aí não, você não consegue revidar, porque você começa a se colocar no lugar do outro. Você começa a se perguntar, poxa, mas se eu fizer isso, como é que, se fosse comigo? A gente começa a lembrar aquela coisinha que a gente fala assim, quando você aponta um dedo, tem 3 apontados para você e um dedo apontado para cima. E é uma situação assim, que a misericórdia divina ela é muito grande, né? Ela vai conceder para a gente, através das encarnações, a oportunidade para a gente reparar esse erro, né? E o que você falou anteriormente também é muito interessante. Quando você tem um desafeto com uma pessoa, espíritos, que ainda não estão em grau de evolução maior, utiliza daquilo. E é assim que você se liberta. E você se liberta desse vício através, praticando o perdão, a prática do perdão. Quando você começa a mudar, você começa a mostrar a sua mudança, a mudança para melhor, você muda tudo à sua volta. Um exemplozinho assim, mais ou menos. Uma determinada rua em Belo Horizonte tinha uma pracinha. E a pracinha era muito mal cuidada, muito feia. Aí um aposentado resolveu cuidar daquela pracinha. Ele começou a plantar flores, regar aquelas plantas.
Aí as pessoas que moravam próximos começaram a dar material para ele arrumar os bancos. Ele foi arrumando os bancos, ele foi arrumando a calçada. Aí os vizinhos foram vendo aquilo, eles começaram a pintar os muros, a arrumar um passeio. E aquelas pessoas que não tinham condições, eles começaram a dar material para que aquelas pessoas fizessem. Então, quer dizer, bastou uma pessoa mudou a rua inteira. Quando eles foram ver, a rua ficou mais bonita, a praça ficou mais bonita, e aquilo auxiliou a todo mundo. Assim acontece com a gente. Quando a gente começa a mudar nas mínimas coisas, a gente vai mudando tudo à nossa volta. O perdão que o Espiritismo, os nossos amigos espirituais preconizam, em verdade, ele não é fácil de executar. É o que eu falo, é um remédiozinho bem difícil. Por quê? Ele requer de nós boa vontade, esforço continuado e persistente, perseverança, tenacidade. Você tem que ser resistente, tem que resistir, e não se veste de uma roupagem fantasiosa de expressões simplesmente verbais. Quer dizer, não adianta ser da boca para fora, né? Ele tem que ser uma coisa verdadeira. Você tem que, é ação, você tem que mostrar que você está disposto a fazer aquilo que você está pregando. Porque quando você fala da boca para fora, não tem valor, né? E o perdão sincero, né? Ele leva a todos os adversários, né? Aquilo que a gente deseja que os outros façam por nós, né? E perdoá-los acaba sendo um ato de perdoar nós mesmos. Porque o perdão, a dificuldade das pessoas em perdoar está muito ligado à vaidade e ao orgulho. Né? São as chagas da humanidade, né? Orgulho, a vaidade, o egoísmo. Não, é isso que atrapalha tudo. A doutrina nos mostra a necessidade de novas oportunidades de resgate e reparação dos erros praticados e dos males que lhe resultam. Os espíritos superiores afirmam que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito e que ele, o espírito, tem que expiar o seu passado. É aquilo que eu disse, muitas vezes eu cometi um erro, né, ou nessa existência, ou existências passadas, e eu tenho que reparar esse erro. Né? A maneira que a gente tem de reparar esse erro é muitas vezes, se foi numa vida passada, eu vou reencontrar com aquela pessoa que eu prejudiquei lá atrás, vai ter uma situação que ele vai me fazer sofrer o que eu o fiz sofrer lá atrás, para ver se eu realmente mudei, se eu realmente estou transformado a ponto de passar por aquilo sem me ofender. Ontem o Dudu falou uma coisa muito interessante aqui. Eu me casei com ela, mas eu sou um cara safado, um cara sem vergonha, não respeito, eu traio e eu faço um monte de coisa errada. Nós separamos. Aí ela vai viver a vida dela, eu vou viver a minha vida. Só que ela consegue passar por isso numa boa. Ela arruma outra pessoa, ela casa, vai ter um casamento feliz. Mas eu tenho uma dívida com ela. Mas isso não quer dizer que essa dívida que eu tenho com ela, eu vou ter que quitar com ela, porque ela já está num outro grau de evolução. Porque isso não atinge ela mais. Mas muitas vezes é como ele disse, eu vou atrair um ser, né, uma mulher que está, né, entre aspas, no mesmo grau que eu, da safadeza, que ela vai me fazer passar pelo que eu fiz ela passar. Porque esse débito é meu. Fui eu que fiz esse débito. Né? Então, agora vai ver o seguinte, aí tem uma outra coisa. Como que eu vou passar? Porque muitas vezes eu posso passar, né, passando pela ignorância, matando, fazendo essas ignorâncias que as pessoas fazem, ou eu posso fazer como ela. Né? Eu senti na pele o que ela sentiu, nós vamos nos separar ali, eu vou viver a minha vida e vou esquecer o que aquela pessoa fez comigo. Né? Isso nós podemos fazer nessa existência, ou, se não conseguirmos, numa próxima. Agora, o ideal é que a gente consiga reparar as nossas faltas, os nossos erros nessa. Porque, imagina,
Se eu já cometi um monte de atrocidade aqui, volto numa outra existência, encontro aquela pessoa. Se eu conseguir não fazer ou criar mais débitos, ótimo. Mas se eu criar mais débitos, veja, eu já tenho aqueles lá do passado para resgatar, estou adquirindo novos agora, a coisa fica mais difícil. Então, muito mais fácil você agora, nessa que está, você deve reconciliar com o seu inimigo enquanto você está a caminho. É o que Jesus fala. É muito mais fácil. Exatamente. E uma outra situação, né, é nessas horas que a gente vê a necessidade de fazer preces para os nossos inimigos, né? Porque muitas vezes a gente fez isso com eles no passado. Eu falo que o bom da doutrina espírita é isso, que ela mostra para a gente, ela abre o entendimento da gente para isso. Né? Eu falo que as pessoas dizem, porque ele ser o espírito, gente, eu falo que a coisa mais difícil que tem é você ser espírita. Não estou desmerecendo religião, gente, tá? Mas é fácil você ser católico, é fácil você ser evangélico. Por quê? Erro, entrego para Jesus, estou salvo. Agora, vem uma doutrina que me mostra que a coisa não é assim, não. O erro quem cometeu fui eu. Quem tem que corrigir esse erro sou eu. Quem tem que sentir as consequências desse erro sou eu. Então, quer dizer, o céu e o inferno, que nem que as pessoas acham que o céu é em cima, o inferno é embaixo, não dá. Está dentro de mim. Isso é meu. Eu faço o meu céu, eu faço o meu inferno. É muito difícil. É muito complicado, porque você tem que se policiar o tempo todo. Quando a gente entra na doutrina espírita, é muito difícil, porque você começa, tudo que você faz, você começa assim, puxa vida, mas será que está certo? Será que isso não vai ter uma consequência lá atrás? Você começa a fazer isso. Por isso tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que largaram a doutrina espírita por isso. Eles falaram que é muito difícil. Jorge, desculpa te interromper, já que você falou da doutrina espírita, nós cometemos alguns erros mesmo depois de doutrinados, ou de doutrinando a doutrina espírita. E um dos primeiros pensamentos que nos vem à cabeça é de que nós deixamos de ser merecedores das ofensas dos outros, porque nós tentamos caminhar num caminho mais adequado. Mas veio uma pessoa e me ofendeu de uma maneira muito absurda. Eu mesmo considerando que sou um doutrinando da doutrina espírita, acho que não mereço, mas tem aquele pensamento. Embora eu não tenha merecido, e essa pessoa mereça uma vingança, eu não vou fazer isso. Né? Então deixa ela para lá, ela está perdoada. Neste caso, partindo do princípio do doutrinando espírita, ele perdoou de verdade? Olha, aí nós temos duas coisas. Né? Para saber se ele realmente perdoou de verdade, a gente tem que ver os atos e as ações dele dali para frente. Né? Como que ele se comporta diante daquela pessoa. Né? Então, assim, isso está dentro da pessoa. Por exemplo, eu faço alguma coisa com o Rafael, mas eu sou aqui uma pessoa que eu estou aqui na frente, eu estou dando palestra, formando opinião, que não é uma coisa muito difícil, porque a responsabilidade minha é muito grande, porque eu estou formando opinião de diversas pessoas. Então, se eu fizer uma coisa errada aqui, e vocês, através do meu erro, fizerem o mesmo, eu sou responsável pelo que vocês estão fazendo. Então, a essa pessoa, por exemplo, se eu falei, não, perdoo, né, ele me fez isso, ele me causou essa mágoa, se eu consigo chegar perto do Rafael e ter um tratamento cordial com ele, eu vejo que o Rafael está passando por uma necessidade, eu que direta ou indiretamente eu ajudo o Rafael, eu perdoei. Agora, se eu faço assim, eu perdoo, virei as costas, mas eu não quero saber do Rafael, eu não quero encontrar com o Rafael mais, eu não quero ver, porque eu não perdoei. Então, vai depender disso. Como que você vai agir com aquela pessoa. Aquilo que a gente comentou é que o perdão é incondicional. Né? Eu só perdoo, mas se eu ficar afastado, isso é um erro muito comum. E uma outra questão, que o Espiritismo, ele não é só palavra.
Ele é ação, é atitude. É a atitude que vai demonstrar realmente se a pessoa está caminhando para o lado da sua evolução moral. E aquele negócio você, por exemplo, eu falar de mim é muito fácil, porque eu sei o que vai dentro de mim, o que vai no meu íntimo. Agora, eu falar da pessoa é complicado por isso. Né? Eu posso observar os atos e as ações daquela pessoa com relação à pessoa que ela tem essa animosidade. Mas, para mim poder falar, não, perdoou, é complicado por isso, porque o perdão é ação. Não existe, não tem máscara. Ele não é da boca para fora. Você tem que... E a espiritualidade, a gente engana. Eu engano vocês aqui. Bonzinho, bacana, legal. Mas a espiritualidade não me engana. E uma coisa, a espiritualidade, ela vai me testar para ver se realmente eu perdoei. Ela vai criar situações para que eu encontre com aquela pessoa para ver qual vai ser a minha postura diante daquela pessoa. Se eu vou auxiliar ou se eu vou simplesmente fazer de conta que eu nem conheço aquela pessoa. Como diz o outro, passo de lá. E é nessas horas, né, Jorge, que a gente, quando passa por uma determinada dificuldade, por uma situação na qual nós julgamos injustos, né, injusta essa situação, a gente precisa perguntar o para que a gente está passando por ela, né? Não ficar falando por quê, tentando se vitimizar o tempo todo. Tirar daquilo ali uma lição. A vitimização. Depois eu passo. Essas situações todas me remete um episódio em 2015. Meu pai foi hospitalizado na Santa Casa em Belo Horizonte e na água masculina, no andar em que ele estava, tinham vários senhores que tinham diversos problemas de saúde muito graves. E eu, acompanhando meu pai, eu conversava com alguns acompanhantes de outros pais. E me veio agora, com a fala do Flávio, do Rafael, essa situação. O rapaz me contando que o pai os abandonou a mãe e 5 filhos, quando eles eram bem pequenos, que caiu na vida boa, na farra, eles chegaram a passar fome. Esse pai estava lá hospitalizado, moribundo, ele não conseguia comer sozinho. Então eram 5 irmãos, 5 filhos. Só um rapaz que estava lá, que foi ajudar esse pai, porque os outros 4 irmãos, a mãe já era falecida. Os outros 4 irmãos falaram que o pai não merecia, que tinha perdoado, mas que a mãe morreu de tristeza e eles passaram fome. O rapaz falou para mim na época que ele também pensava que o pai tinha culpa de muita coisa, mas ele não conseguia. Ele não sabia explicar, mas dentro dele, ele não conseguia ter uma ação parecida com a dos irmãos. Ele sentia uma necessidade muito grande de estar ali, amparando aquela pessoa que os feriu, que os deixou assim na sarjeta quando eram crianças. Inclusive a mãe faleceu de tristeza, de sofrimento, entre aspas, né? E os irmãos não conseguiram passar por isso. Ele sentia aquela responsabilidade, que é a consciência, cobrando uma postura. E, dentre outras situações que eu ouvi, esposas, muitas, que foram abandonadas, e os ex-maridos, que já tinham passado por outros relacionamentos, estavam ali, dependendo delas, e algumas que conversavam comigo, isso já mais para o final da vida deles, falavam justamente a mesma coisa. Me abandonou meus filhos, mas como que eu deixo essa pessoa largada, não tem família, não tem mais ninguém por ele, está no final da vida. Então estavam ali de livre e espontânea vontade, sem cobrar, sem exigir daquela pessoa um retorno, por caridade, porque tinham perdoado, porque estavam num outro nível. Então a caridade, a misericórdia, acho que foi o ponto culminante. Esqueceu. Ela estava, nesses casos, são espíritos que conseguiram perdoar. Eles conseguiram serem superiores a esse, pelo que elas passaram. Eles conseguiram contornar essa situação. Você falou agora em perdoar, mas não falou em pedir perdão. A maioria das pessoas tem mais dificuldade De pedir perdão do que perdoar.
Porque nós vamos entrar nesse pedaço, nós vamos entrar mais para frente. Emmanuel, desenvolvendo a tese da doutrina, diz que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova existência, já significa em si o perdão. André Luiz, ele esclarece que Deus não castiga e não perdoa, mas o ser consciente profere para si sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. É aquilo que eu falei. Deus, através da reencarnação, ele nos dá a oportunidade de um recomeço. Porque quando nós reencarnamos, o véu cobre tudo, nós vamos começar da estaca zero para poder começar ali uma nova vida, vamos encontrar com os nossos afetos, nossos desafetos, vamos ser testados para ver se nós realmente conseguimos mudar, conseguimos superar essas dificuldades. Né? E quando a gente perdoa sinceramente, a gente consegue se livrar daquela culpa. A gente consegue viver o céu, vamos dizer assim. Agora, quando eu não consigo perdoar, eu vou carregar essa culpa comigo para o resto da minha vida. Em outras encarnações, eu vou desencarnar e vou levar comigo essa culpa, porque quando eu chego do lado de lá, eu vou ver qual foi todo o meu processo reencarnatório. Eu vou ver que eu desperdicei uma encarnação minha por causa, muitas vezes, de uma coisa boba, uma coisa que eu poderia ter ali na hora esfriado a minha cabeça e sentado com aquela pessoa, conversar, porque muitas vezes quem fere a gente é uma pessoa doente, é uma pessoa que está passando por necessidade, passando por dificuldade, prefere. Agora, nós, é como você falou, nós temos muita dificuldade de pedir perdão porque somos orgulhosos. Nós temos aquele negócio, isso vem até da gente mesmo, eu pedir perdão de jeito nenhum. A gente acha que pedir perdão é se rebaixar. E não é. É um ato de heroísmo. Você está se elevando. Você está mostrando, né, que você é um ser que consegue ser superior ao mal. Você consegue sair do nível do mal, né, e estar no nível acima. Dentro da pergunta que ela fez, né, o interessante é primeiro você fazer um exercício mental, entender o seu erro, né? E uma outra situação é quando a gente se coloca no outro lugar, no lugar da outra pessoa, quando alguém chega para a gente e pede perdão. Tanto que é gostoso receber isso, né? E como a gente fala que o Espiritismo ele é ação, ele é atitude, a gente tem que se colocar nessa condição mesmo, né? De criar essa situação, de chegar perto da pessoa e falar, olha, eu reconheço que eu errei, eu te peço perdão. Isso você vai se livrar de uma carga muito grande. Você vai se libertar mesmo. Eu passei por uma situação dessa. Meu pai, ele ficou viúvo, novo, com 33 anos de idade, 5 filhos, escadinha. E ele tinha uma irmã só, o resto eram irmãos. Então, assim, meu pai era ferroviário, trabalhava viajando. Então, não tinha como deixar essas crianças. E a irmã dele levou a minha irmã, porque ela disse que ela ia criar, que ela não deixa a pessoa estranha criar a minha irmã. Só que, passados os anos, essa minha tia, ela não criou a minha irmã sendo filha dela. Meu pai era tio, nós éramos primos. Ela não deixava a minha irmã saber, era proibido na família falar que ela era filha. Meu pai ficou tuberculoso. E essa minha tia achou um absurdo o meu pai ficar tuberculoso. Porque naquela época a tuberculose era uma coisa assim horrorosa. E eles tiveram uma briga muito feia. E ela saiu da minha casa falando com ele que ela ia mandar fazer um exame. Todos os filhos dela estiveram na minha casa para ver se não pegaram aquela doença. Conclusão: morreram de mal. Mais de 40 anos depois. O meu pai morreu sem nunca conversar com a filha. Ele nunca pôde chegar perto da filha porque essa minha tia não deixava. E com isso, eu criei ódio mortal dessa minha tia. Se você falasse o nome dessa minha tia perto de mim, eu falaria para você os maiores impropérios que você pudesse pensar. No fim da vida, aos quase 80 anos de idade,
ela adquiriu o mal de Alzheimer. E quando ela adquiriu o mal de Alzheimer, ela quis nos conhecer. E foi feito um almoço de família, onde ela ficou conhecendo a gente. E nesse almoço de família, ela virou para minha mãe e falou com minha mãe assim: vocês têm que me perdoar, porque toda a vida eu fui uma pessoa muito difícil, mas eu arrependo demais de não ter procurado vocês há mais tempo. Bastou eu ouvir isso da boca da minha tia, ali acabou toda aquela raiva que eu tinha dela, acabou todo aquele ódio que eu tinha. Eu passei, ela morava em João Molevade, eu passei aí a João Molevade para visitar, quando ela desencarnou, eu fui no velório dela. Então bastou um pedido de perdão. Então muitas vezes o que a gente precisa, que o outro precisa, é isso, um pedido de perdão, para que a gente possa. E é tão bom, gente, porque é um sentimento tão gostoso quando você olha para aquela pessoa e o seu coração não bate quase na sua boca, o seu estômago não dói. É a melhor sensação que tem, é quando você perdoa realmente. E Jorge, e quando a gente fala pedindo na oração, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, a gente está assumindo um compromisso, né? Esquecer essas restrições, imposições ou todas as ofensas recebidas, né? De fato, a gente assume o compromisso de se colocar no lugar do outro e entender que o nosso gesto vai fazer a diferença na vida do outro, pedindo perdão. Nós vamos chegar mais para frente, vamos chegar nisso aqui. Não adianta eu afirmar, eu perdoo se o meu coração está fechado para o entendimento conciliador e a minha mente cristalizada em vibrações menos fraternas. Então não adianta nada falar da boca para fora, porque não é sincero. Não há perdão real, legítimo, definitivo, quando o ofendido não estiver a ponto de ajudar o ofensor a servir cristamente, a socorrer em suas necessidades do que for preciso. Então, o perdão é isso. Eu tenho que esquecer aquela ofensa e eu tenho que estar disposto a socorrer aquela pessoa que me ofendeu. Se eu tiver a oportunidade de fazer isso. Esse ato também de perdoar, sem passar por aquelas 3 etapas para chegar no perdão, que é primeiro arrepender, expiar, que é você passar pela mesma dificuldade que ele passou, depois você reparar para você conseguir o perdão. Aí a gente chega naquela fase, como você mesmo citou aí da sua tia, que é a questão do auto-perdão. Aí você começa a pensar, puxa, mas por que eu demorei tanto a praticar? Porque o mais difícil é nós não perdoamos. Agora uma coisa interessante aqui, gente. A questão do perdão também tem muito a ver, porque a gente tem que lembrar que se você está com aquela mágoa da pessoa, você está com energia negativa. Negativa, justamente. Você está se desgastando. Você está doente. Você está doente. Você está doente. A mesma coisa que você vira e fala assim, olha, eu tenho raiva daquela pessoa. Quem tem a raiva é você, cara. E muitas vezes aquela pessoa que você tem raiva, ela nem sabe que tem raiva dela. Você nem está atingindo aquela pessoa, você tem uma raiva gratuita daquela pessoa, e aquela pessoa às vezes não está nem aí. Isso é seu, está fazendo mal para você, não está atingindo ela. Às vezes ela não está na vibração, na sua vibração, ela está mais acima. Por isso, na hora que a gente chega aí, que a gente consegue fazer aquilo da gente perdoar, a gente sente aquele alívio. Porque você já pegou aquela bateria que você está carregando, que está negativa com você, tirou ela. Você consegue eliminar. E uma coisa interessante aqui, gente, as características do perdão com Jesus, que a doutrina espírita nos mostra, são singulares, mas são muito difíceis. São elas: esquecimento do mal recebido. Gente, quando a gente fala esquecimento, o esquecer aqui, gente, não é que você vai esquecer o mal que a pessoa te fez. É você não desejar mal para aquela pessoa. É você não ficar usando aquilo para prejudicar aquela pessoa. É esse que é o esquecimento aqui que a doutrina mostra para a gente. É isso que é o esquecimento que Jesus fala para a gente. Agora, nós não vamos conseguir esquecer o mal que uma pessoa faz para a gente. Nós temos aqui, quando lembrar desse mal,
não ficar desejando mal para a pessoa que fez para a gente. Não nos regozijarmos com os insucessos do ofensor, auxiliarmos discretamente, sempre que possível, o adversário. Né? Se aparecer aquela oportunidade, às vezes é o que eu falei, você pode auxiliar sem que a pessoa até saiba que você está auxiliando. Né? Usarmos de delicadeza sincera no trato com os que nos magoaram ou feriram a nossa sensibilidade. Vibrarmos fraternalmente em favor das pessoas que nos desestimam. Então, essas são as características do perdão. Como podemos ver, perdoar segundo o Espiritismo não se trata de um problema a ser resolvido às pressas sem uma vivência inteira. Então, não adianta, o perdão não vai ser sinal de estalo. Você vai ter que ir trabalhando ele nas pequenas coisas, aí você consegue. Mas isso aí vai ser a longo tempo. Porque nós temos que entender que nós somos espíritos vivendo na carne. Né? Então, nós não tem anjo, não tem santo. Só um minutinho, gente, é porque faltam 20 minutinhos para poder fechar. Então, sejam breves nos comentários de vocês para poder dar tempo, porque o pessoal está acompanhando em casa, como eles não conseguem ver vocês fazendo as perguntas, eles ficam mandando mensagem para o InfoEd sem entender o que está acontecendo. Do meu ponto de vista, perdoar uma ofensa não quer dizer que você tem que estar em contato com essa pessoa para que ela continue fazendo coisas deselegantes, desagradáveis com você. É não vibrar uma energia ruim para essa pessoa. Justamente. Né? Então, que a gente não confunda perdoei por continuar ali, deixando que ele continue me ofendendo. Não vibrar energia ruim e muitas vezes, se for mais adequado, se afastar e ser solícito quando necessário. Você só vai ficar do lado daquela pessoa se você conseguir ficar. Agora, se você não consegue, deixa a pessoa seguir o caminho dela, faça a prece para aquela pessoa, esquece e vai dar continuidade à sua vida. Fica claro que o maior beneficiário do perdão não é aquele que o recebe, e sim aquele que o concede. É aquilo que ele falou. Quando você perdoa, o alívio. Você olhar para a pessoa, não sentir dor no estômago, o coração bater, aquela opressão que você... Né? O perdoado se reconforta, se reanima. O que perdoa, sinceramente, recebe dos céus as mais profundas bênçãos. Porque quando você perdoa, aquele sentimento, ele sai, gente, é muito bom. Você sente uma leveza, você respira melhor, você se sente mais leve. Isso ajuda muito. O que perdoa, sinceramente, recebe bênçãos dos céus mais profundas. Mas bênçãos que tesouro nenhum no mundo pode substituir. Que são eles: a paz interior, preservação da saúde, a alegria de transformar em amigo o adversário pelo reconhecimento que o perdão desperta, exercitação, cultivo dos mais belos sentimentos da alma humana, que são a humildade, o amor desinteressado ao próximo e a nobreza moral. Gente, a humildade é a base de tudo, para toda a transformação. Porque a partir do momento em que eu tenho humildade de reconhecer o meu erro, é o primeiro passo para pedir perdão. Então eu preciso disso. Aquele que não perdoa fica preso, ligado ao adversário, encarnado ou desencarnado, através das faixas escuras do pensamento hostil. Quem não perdoa e insiste na mágoa, na raiva, permite que se estabeleça entre a sua mente e a do adversário uma ponte magnética através da qual circulam em regime de vai e vem, de idas e voltas consecutivas de vibrações de vingança, vibrações de ódio. Então, quando a gente não consegue perdoar, a gente consegue manter essa vibração. E quando o
a pessoa que nos bangou, ela está desencarnada, é pior ainda. São aí que começam os processos obsessivos. Porque a gente não consegue, a gente fica o tempo inteiro, né, vibrando. E quando a gente está nesse processo, aqueles espíritos que são contrários a mim, contrários àquele, começam a usar, a fomentar mais raiva para alimentar eles, né, nos processos de vingança. Esses processos, os processos obsessivos começam. Quem perdoa, liberta o coração para as mais sublimes manifestações do amor que eleva e santifica. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se a um vaso cheio de lama e fel. As pessoas que não conseguem perdoar, elas são amargas. São pessoas que elas têm uma vibração ruim, são pessoas que você chega perto, elas só reclamam o tempo todo, que elas se vitimizam o tempo inteiro. E toda vez que ela for tocar no assunto daquela pessoa, ela é a vítima. Ela sempre se põe no lugar da vítima. Ela nunca... E se você tentar mostrar que ela também errou, ela vai se virar contra você. Porque ela não consegue perceber isso. Ela está ali, ela está enraizada naquele sentimento ruim, naquele mal, naquela revolta, naquela raiva. Ela está na lei de Italião. Dente por dente, olho por olho. Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor seja em nosso espírito como o sol brilhante em casa limpa. Eu vou trazer para vocês uns conceitos que foram extraídos das obras de André Luiz a respeito do perdão, que é muito bacana. Aquele que perdoa dissolve ainda hoje e aqui mesmo as rivalidades nas águas puras e doces da compreensão. Quem não perdoa transfere para o amanhã, noutras existências, em qualquer parte do universo ilimitado, os dolorosos reajustes que bem se poderiam extinguir na presente encarnação. É aquilo que eu falei. Se você não perdoa, você vai ter que vir várias vezes, em outras encarnações, para conseguir. E, gente, nós temos que pensar o seguinte: nós estamos passando por um país, por um mundo de regeneração. Não vai ter lugar para isso aqui mais não. Então, você vai ter que reajustar em outros mundos. Mundos esses que talvez podem ser bem piores do que a Terra. Então, nós temos que começar a pensar em fazer esse reajuste agora. Você tem uma desavença, senta, conversa, faz prece com aquela pessoa, tenta pedir a Deus para que Ele te dê o discernimento para você chegar perto daquela pessoa e ter uma conversa franca, sincera com aquela pessoa e zerar aquilo ali. Aquele que perdoa transpõe os pórticos da espiritualidade com a morte do corpo físico, com paz da consciência, luz do espírito e consolo do coração. Quem não perdoa carrega no mundo extracorpóreo a sombra e o remorso. Então, quando você consegue perdoar, quando você passa para o plano espiritual, missão cumprida. Você vai leve. Agora, se você não conseguiu perdoar, você vai carregar essa culpa. Se a pessoa não está desencarnada, você provavelmente vai ficar no processo obsessivo. Ao invés de você continuar a sua caminhada, você vai ficar presa àquilo ali, aquele sentimento de vingança, aquele sentimento ruim. E isso só cabe a você. Só você que tem que começar a pensar. E eu digo mais. Quando a gente começa, que eu falo, sempre bato nessa mesma tecla. Quando você vai para uma determinada religião, quando você vai para uma casa espírita, o que for, gente? O que você ouve aqui, tenta praticar. Não é de uma vez, não. Pouquinho em pouquinho. E a gente consegue. Porque a gente começa, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu ofendo todo mundo, eu começo a pensar, vou ofender um pouquinho menos. Vamos de pouquinho, que a gente consegue. Porque nada, transformação nenhuma. A reforma íntima, a gente não faz um passo de mágica, não. É degrau por degrau. É situação por situação. Você tem que vir aos poucos. É um remédio que você vai tomar em pequenas doses. Não é um remédio que você tomar todo de uma vez, não. Porque quando eu vim para a casa espírita, eu relutei muito para fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. Porque eu achava que eu não podia fazer isso.
Eu achava para mim estar na frente, né, tinha que ser aquela pessoa perfeita. Até um dia que a Ângela, que é uma pessoa aqui dessa casa que eu admiro demais, uma pessoa bacana, ela chegou para mim e falou comigo: não espere se tornar santo para você pegar uma tarefa na casa espírita. Casa espírita não tem santo, não. Somos todos pessoas que estamos em processo evolutivo. Então nós temos que ir de pouco em pouco, ir nos policiando, melhorando, para que a gente possa fazer. Agora, só tem uma coisa que eu falo: eu não entro em tarefa nenhuma 50%. Eu só entro em tarefa 100%, porque se eu não posso pegar uma tarefa 100%, eu não pego. Pela metade eu não faço. Então, o que eu falo com as pessoas é isso. Porque nós temos que pensar o seguinte: não sou funcionário de casa espírita. Não sou funcionário do Isoldino. Sou funcionário de Jesus. Trabalho para Jesus, para a seara de Jesus. Então, eu presto conta para Ele. Então, o que eu fizer, eu estou fazendo para Ele. Eu não vou chegar aqui, ó, Isoldino, me perdoa. Não. É para Jesus. Eu estou trabalhando na seara dele, eu estou trabalhando para Ele. Meu patrão é Ele. Então, eu tenho que entender isso. Então, se Ele, a casa espírita, faz tanto por mim, me ajuda tanto nos momentos piores da minha vida, foi aqui dentro que eu consegui me reerguer, por que eu não posso fazer o mesmo agora que a casa espírita está precisando de mim? Por que eu não posso fazer agora, não posso devolver através das tarefas que tem aqui? É assim que a gente faz. Mas se você vai entrar, entra 100%, não entra 50%. Se você não está disposto a entrar 100%, dá um tempinho, espera, a hora certa vai chegar para você. Então, gente, agora eu vou fazer aqui a conclusão desse perdão, que a maior força que temos em nós para podermos perdoar, né, a grandiosidade do perdão foi a morte de Jesus Cristo na cruz, lá no Gólgota. Imagina, gente, um homem injustiçado, apanhou pra caramba, humilhado, cuspiram na cara, coroa de espinho, puseram para carregar uma cruz, apanhou, feito cachorro sem dono, vai lá, cravo no pé, cravo na mão, e o cara vai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós não achamos o direito de perdoar? Imagina se fosse o contrário. Jesus Cristo lá na cruz, xingando todo mundo, espraguejando todo mundo, rogando praga e tudo. Que mundo seria isso hoje para nós? Se Jesus é o nosso modelo e guia, que o modelo que nós temos que seguir de perfeição é Jesus. Imagina se ele fizesse isso. Vocês vão morrer, vocês vão para o inferno, o que vocês vão fazer? Olha que mundo que a gente teria. Um mundo onde o Cristo, o maior modelo que nós temos, Ele mostra para a gente o perdão, Ele oferece a outra face, Ele perdoa, né? E nós ainda não achamos do direito, por causa de uma mágoazinha, uma coisinha, a gente fazer esse cavalo de batalha que a gente faz. Jorge, e duas coisas interessantes falando sobre o que Jesus falou sobre o perdão, né? Primeiro, que a gente tem que perdoar infinitamente, né? Como você falou. Ao você perguntar quantas vezes deveria se perdoar, ele respondeu 70 vezes, 7 vezes. Infinitamente. E uma outra questão é que o perdão ele deve ser direcionado àquela pessoa que você ofendeu. Não adianta eu ofender o Jorge e pedir perdão para Deus. Deus não é o ofendido nessa situação. Deus não se sente ofendido, né? Deus não se sente ofendido com a gente. Quem somos nós para ofender a Deus? Todos os que se diziam cristãos, os mártires, todos eles morreram com perdão nos lábios. Estevão, quando foi apedrejado, ele olhou para Saulo com um olhar de perdão, de amor. E esse olhar perturbou Saulo muito tempo, porque ele ficava lembrando, ele não entendia aquele cara sendo apedrejado por ordem dele e olhar para ele com amor, com perdão. Então, essa é a essência do verdadeiro cristão. O homem vicioso, mesquinho, fraco, não perdoa.
O homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sãs, perdoa facilmente, porque aquilo está nele. Ele está num outro grau de evolução. O verdadeiro cristão, ele tem o dever de dar o perdão e de pedir perdão. Devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, como disse Jesus. Ou seja, infinitamente. Assim como nós somos perdoados pelo Pai Celestial. Porque nós cometemos faltas, Ele está sempre perdoando, Ele está sempre nos dando uma chance. E eu digo mais, se somos cristãos, nós não digo estamos cristãos, quem se diz cristão, quem é cristão, quem acredita em Jesus Cristo, quem acredita no Evangelho, de tudo que está ali, tem o dever e a obrigação de perdoar. Agora, se você está cristão, se você é mero frequentador de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, de um centro espírita, que você vem, assenta, ouve, entra aqui, sai aqui, você aí está no seu direito de perdoar ou não. Mas aí você não é cristão, você está cristão, é uma diferença. Certa vez foi perguntado aqui numa palestra, uma mãe perguntou para a Lula, ela estava falando sobre perdão, se ela perdoaria o assassino do filho dela. A Lula falou com ela, não podia responder naquele momento, porque ela não tinha passado a situação. Mas eu diria para essa mãe, a senhora é cristã? A senhora acredita em Jesus Cristo? A senhora acredita no Evangelho de Jesus Cristo? A senhora vive o Evangelho? Então a senhora tem o dever e a obrigação de perdoar. Agora, se a senhora não é, se a senhora aí só tem um jeito de perdoar. Por quê? Ninguém morre à toa. Toda ação tem uma reação. A mãe do assassino também tem uma mãe. E quando o meu filho mata, aquela ação que fez o meu filho matar, transforma meu filho num bandido. Eu vou sofrer também. A outra mãe perdeu o filho. Mas por quê? O que gerou essa situação? Será que... E outra coisa, e se o meu filho suicidasse? Eu perdoaria o meu filho? Ele tirou a vida dele. Ele foi o assassino dele próprio. Então, nós temos que ver os dois lados da moeda. Agora, quando somos cristãos, quando somos, e nós sabemos das causas, dos efeitos, a gente tem que olhar essas coisas com mais carinho, porque a gente não pode ficar apontando, porque a gente não sabe o que desencadeou aquilo. A gente não sabe o que levou, porque eu acho que uma pessoa, para tirar a vida de uma outra pessoa do nada, é bem complicado. A não ser que seja uma bala perdida, como diz a Ângela, perdida ela não tem nada, ela foi certeira para você. Então a gente tem que pensar nisso aí. Eu gostaria aqui, terminando, de falar para vocês que é muito importante a questão do perdão, nós trabalharmos perdão, a questão do auto-perdão, que é muito difícil, porque eu perdoar uma pessoa é fácil. Agora, eu me perdoar, Deus está aqui, na minha consciência. As leis de Deus estão aqui e elas cobram. E quando elas começam a cobrar, a gente começa a ser cobrado, a gente começa a se cobrar, é muito difícil. Não é fácil, não. Então, vamos procurar, de pouquinho em pouquinho, vamos tomar gotinha por gotinha desse remédio. Ele é amargo, ele é ruim, mas ele faz um bem danado. Ele cura doença, ele cria amor, ele faz com que a gente repare os nossos erros, ele faz com que a gente transforme inimigos em amigos. Então, é um remédio que eu acho que todos devemos tomar. Tá? E eu encerro por aqui. E nós agora vamos pedir licença a vocês para poder... Agora a equipe da reunião está se retirando e a equipe do passe está chegando, pedindo permissão a vocês para chegar à casa de vocês agora
nesse momento aqui ao lado de vocês que estão aqui no auditório assistindo com a gente, para que a gente comece os trabalhos de passe, a fluidificação da água. Pedimos a vocês que neste momento pensem em Jesus, estejam em prece, pensem naquelas pessoas que pediram a vocês: você vai à casa espírita? Por favor, faça uma prece para mim. Coloque o meu nome no livro de prece. Pense nessas pessoas, pense naquilo que vocês vieram buscar, naquilo que vocês querem para as pessoas que estão nas casas, os enfermos, todos. Nesse momento, peço a vocês licença que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes está neste momento aqui, os nossos médiuns já estão aqui a postos. Vamos iniciar os trabalhos de passe. Fechem os olhos, pensem em Jesus, façam uma oração, pensem naquelas pessoas que vocês querem beneficiar com esse passe. Senhor Jesus, Divino Mestre, Pai amado e misericordioso, Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe, os nossos mentores espirituais, os mentores do nosso bairro, da nossa cidade. Pai, te pedimos nesse momento por todos os nossos irmãos sofredores. Te pedimos, Pai, o consolo. Te pedimos que nos ensine e nos ajude a perdoar as nossas ofensas. Senhor, que nós possamos distribuir com todas as pessoas à nossa volta essa energia benfazeja que está agora chegando a cada um de nós através dos seus emissários. Senhor, que a paz de Jesus, o amor de Maria Santíssima, toda a espiritualidade possa neste momento estar tocando a cada um de nós, nos auxiliando aqui agora, nos dando a cura de acordo com o nosso merecimento. Pedimos, Senhor, por todas as vítimas do Covid, te pedimos pelos enfermos, te pedimos pelos presidiários, pelos nossos irmãos das drogas, te pedimos pelos espíritos que ainda estão nas trevas da ignorância. Pai, que a tua paz, que o amor de Maria esteja com todos, que todos neste momento sejam beneficiados com esse passe, com essa energia, com essa vibração. Que assim seja, graças a Deus.